Hoje a gente vai falar sobre os conhecimentos básicos necessários para você se tornar um planejador financeiro, como é que você pode atingir os seus primeiros clientes para que você se torne um planejador financeiro o mais rápido possível e que no final desse vídeo você já consiga atender uma pessoa, e uma metodologia de atendimento, que são os 3 passos fundamentais para que ao final desse vídeo você consiga entregar um serviço com o mínimo de qualidade possível para uma pessoa, você consiga transformar a vida de uma pessoa através de um planejamento financeiro, através de uma consultoria financeira. Então vamos lá, vamos começar falando sobre conhecimentos básicos. Vou usar aqui a minha ferramenta, vou usar aqui o Flipchart e a gente vai falar sobre conhecimentos básicos da profissão de planejador financeiro. O que você precisa para se tornar um planejador financeiro? Vamos lá. Se você quiser, ao final desse vídeo, atender uma pessoa, e aí já eu vou te ensinar como você vai abordar seus primeiros clientes, mas um conhecimento básico que você precisa entender é sobre fluxo de caixa. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é sobre fluxo de caixa. Você precisa entender e ter noção sobre entradas e saídas. Você precisa entender sobre orçamento, sobre receitas, sobre custos fixos, custos variáveis, sobre investimentos e discernir todos esses conceitos dentro do orçamento da pessoa que você vai atender. Você precisa saber quais são as fontes de receita que ela tem, todas as entradas, se é uma entrada CLT, se é uma entrada autônoma, saber a diferença de cada uma. Você precisa entender se ela é servidora pública, se não é, porque você vai conseguir agregar uma vantagem financeira em cima disso. Qual é o vínculo que ela tem? Qual é o vínculo empregatício que ela tem? Quais são as fontes de renda? Ela tem benefícios da sua profissão? Vale alimentação, vale refeição, auxílio transporte. Então, todas essas fontes de entrada é fundamental você conseguir discernir, ter essa noção de entradas. E você também vai ter que ter todas as noções de saídas. Quais são os custos fixos daquela pessoa? E aí você pode trabalhar em grandes blocos. Custos fixos em relação à moradia, custos fixos em relação a assinaturas, custos fixos em relação à saúde, à atividade física, custos fixos em relação a parcelas. E aí, dentro desses blocos, você vai ter as categorias. Então, por exemplo, dentro de moradia, a gente tem custos fixos como aluguel, energia, a gente tem custos fixos como luz, gás, condomínio. Dentro de saúde, a gente tem custos como, por exemplo, personal, custos como academia, custos como psicólogo, terapia, plano de saúde, dentista, entre outros. Dentro de assinaturas, a gente tem Netflix, Amazon, Spotify. Então, de fato, você vai pegar todos os custos fixos. O que são custos fixos? Custos que todos os meses vão se repetir. E você vai colocar dentro desse bloco, dessa coluna de custos fixos. E você vai categorizar cada um desses custos fixos para que aquela pessoa que você esteja atendendo, que você queira fazer um planejamento financeiro, ela consiga discernir o quanto da renda dela está indo para esse bloco. Depois que você vai ter todo esse entendimento de custo fixo, você vai para custos variáveis. Custos variáveis são aqueles custos que oscilam mês a mês. Por exemplo, gasolina. Gasolina a gente tem todo mês, mas todo mês é um valor diferente. Então, gasolina entra como um custo variável, por exemplo. Alimentação, e aí entra mercado, que todo mês é um valor diferente. Feira, tem saídas, tem barzinhos, tem lanches, iFood, Rappi, tem gastos com transporte, Uber, gasolina. Então você vai dividir em blocos os custos variáveis, vai categorizar todos os custos variáveis. E aqui uma dica importante: a maior parte das pessoas elas não sabem quanto elas gastam. Ou seja, você vai ter que trabalhar com uma média, vai categorizar por uma média mensal. E aí você pode fazer uma pergunta: cliente, quanto é que você gasta em média por mês com gasolina? Ele vai trabalhar entre tanto e tanto. Você pega e faz uma média desses valores. Por quê? Porque ele só vai entender quanto ele vai gastar de fato no mês a mês depois que o trabalho for iniciado. Pouquíssimas pessoas fazem fluxo de caixa hoje e têm essa noção. Então, esse entendimento de entradas e saídas é muito importante.
E depois que você trabalha com entradas, custos fixos e custos variáveis, divide em blocos, você já tem todo o entendimento. E aí vem uma dica para você. Existe um modelo ideal, que é um modelo europeu de diversificação de renda. E isso você pode discernir da seguinte forma. Até 50% do orçamento do seu cliente tem que ser destinados aos gastos fixos. Isso aqui são F de fixo. Até 30% aos gastos variáveis. E pelo menos 20% para investimentos. Olha as terminologias que eu usei. Até 50%. Precisa ser 50% de gasto fixo? Não. É no máximo 50%. Então é de 50% para baixo. Se uma pessoa ganha 10 mil, no máximo 5 mil de gasto fixo. Até 30% de gasto variável. Precisa ser 30%? No máximo 30%, pode ser menos. Se ela ganha 10 mil, no máximo 3 mil de gasto variável. E pelo menos 20% para investimento. Marcos, tem que ser pelo menos 20%? Tem que ser pelo menos 20%. Pode ser mais? Pode. Aí ela vai conseguir acelerar a conquista dos objetivos, o que é ótimo para ela. Então, no mínimo 2 mil ela tem que poupar todo mês. E uma dica para fazer isso é se pagar em primeiro lugar toda vez que receber. Tira esses 2 mil, esquece que esses 2 mil existem e muda o padrão de vida para viver com os 8 mil restantes. Porque se tiver na vista daquela pessoa, ela tende a gastar aqueles 2 mil. Então, esse entendimento de fluxo de caixa é muito importante. Toda essa relação de entrada e saída. Outro conhecimento básico, que é fundamental para a profissão de planejador financeiro, para você conseguir atender os seus clientes da melhor forma possível, é conhecimento básico de como quitar dívidas. Vou colocar aqui embaixo. O conhecimento básico de como quitar dívidas. Perdoa a letra feia, tá? É assim mesmo. Quitar dívidas. Por quê? 8 a cada 10 famílias no Brasil hoje estão endividadas. É um cenário extremamente precário. Então, provavelmente, aquela pessoa que você quer transformar a realidade financeira dela, você quer transformar a vida dela através da educação financeira, provavelmente ela termina no vermelho. Provavelmente ela possui dívidas que já comprometem o orçamento. E você vai conseguir enxergar quais são essas dívidas quando fizer o fluxo de caixa.